Encarnados e desencarnados, sejam todos bem-vindos. Mais uma reunião, palestra e passe aqui nessa casa maravilhosa, que sempre está nos acolhendo aqui. Como sempre, né, os nossos avisos iniciais, a gente pede colaboração para os nossos amigos do Prato de Sopa. Precisamos de toalhas, né, fora todos os objetos, o material que a gente pede aí, desodorante, aparelho de barbear, absorvente feminino, fralda descartável, sabonete, papel higiênico. Eu vou pedir uma coisa diferente para vocês hoje, que está fazendo muita falta. Esse saquinho que a gente compra, faz compra no mercado, chega em casa, eles ocupam o saquinho e usa para colocar lixo. A gente usa muito aqui. E não estamos dando conta aí. Então, quem tiver, traz para a gente aí. Pega lá e fala, ó, é para o prato de sopa. Porque leva uma sobra de comida, levam roupa que eles pegam aí, sapato. Então, está sempre faltando. Não estamos dando conta mais. Tá bom? Vamos então nos concentrar para a gente nos harmonizar, né? Estamos todos sintonizados aqui com a energia dessa casa, agradecendo a Deus de infinita bondade e justiça, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, para que sejamos fortes, né? Para estarmos na nossa luta aí, enfrentando as nossas angústias, os desafios, os dissabores, para que possamos sempre estar de cabeça erguida, olhando para cima, acreditando sempre que nossa vida tem um propósito aqui nesse planeta. E eu vou ler para vocês uma oração do Chico, que ele intitulou de Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Jesus nos abençoe. O nosso palestrante de hoje deve ter tido algum problema, ele não conseguiu chegar. Então vocês, como diria o Zagalo, vocês vão ter que me aturar mais um pouco, tá bom? Então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre... Nós estamos aqui numa casa espírita, né? A Esmeira de Jesus, uma das casas mais antigas aqui de Santos. E vamos falar sobre ser espírita, né? O que é esse desafio em nossas vidas? O que significa isso? Por que estamos aqui? O que estamos procurando? Porque nem todos coadunam com a nossa percepção da vida, não entendem, às vezes discutem conosco. Entre os nossos próprios familiares, pessoas que divergem da nossa crença. E por que nós seguimos nessa linha? Por que nós temos gente que, depois de 30 anos, seguindo a doutrina espírita, palestrando, dando passe, trabalhando, fazendo caridade, de repente muda porque acha que não é aquilo que procurava? E não é um caso só, né? Por que nós temos até hoje muitos críticos da obra do Chico Xavier? Muitas palestras que eu faço, eu pesquiso muito e sempre procuro algumas coisas da mente do Chico, o que ele falava. E nessas pesquisas, sempre eu me deparo com situações e com argumentações, com textos, com relatórios, com argumentações, com
Pessoal provando que o Chico era um embusteiro. Que ele não tinha prova, que ele tentou enganar todo mundo, que ele trouxe o sobrinho dele para seguir os passos dele, que ele forçou o menino a ser aquilo, que ele tinha uma memória maravilhosa. Mas ninguém vê a obra, né? O que foi o Chico para nós? O Chico é um exemplo de caridade, de amor, de bondade. Chegou a discutir que até toda a renda das obras dele, que ele nunca usou nada para ele, fazia doações, há discussão, o pessoal tentando provar que não era aquilo que falava. Então cabe a nós também, que estamos seguindo a doutrina, que estamos aqui nessa casa, para ouvir a palavra de Deus, para pedirmos forças, seguimos também na nossa luta. Porque nós sofremos influência de irmãozinhos espirituais que não querem que a gente siga nessa vida. É muito fácil, né? Você está andando, vê uma dificuldade, uma pessoa sofrendo, alguém chega para você, deixa para lá. Não tem nada a ver com você, vai cuidar da tua vida. Ou, por que eu vou me preocupar em segurar, em distribuir essa riqueza, em fazer caridade? Depois da morte não tem nada, não acontece nada. Para quê? Né? Então são sentimentos assim, pensamentos simplistas demais, que as pessoas simplesmente fecham os olhos por uma realidade que está aí. Essa semana está circulando na internet um menininho de 4 anos falando sobre medicina, sobre problemas cardíacos, né? Sobre entupimento de veias, problema da alimentação. De onde que vem isso? Né? Ou a criança de 1 ano tocando piano vai explicar uma coisa dessa. As pessoas, quando você coloca uma situação dessa, as pessoas não falam, não dão uma explicação plausível para aquilo. Preferem ignorar. Isso é uma sorte da família, alguma coisa assim. A criança tem um dom especial, mas nada a ver com vidas passadas. Mas aí você se lembra da situação de cada um de nós. O meu caso, por exemplo, o meu pai faleceu com 35 anos e bebia muito. E nós éramos em 7 irmãos. Ele bebia muito, batia muito na minha mãe. E eu era o 6º filho, resolvi estudar muito, mas eu não entendia por que aquilo, né? Eu estudava numa escola na rua de casa, uma escola tida como escola boa demais, muitos alunos de pais cheios da grana frequentando, mas eu não entendia aquela diferença, né? Por que um sofrendo e outro com tanta facilidade? Por que aquele meu vizinho lá da rua de baixo, ele andava de cadeira de rodas e o outro andava jogando bola? Ele nasceu daquele jeito. Isso é castigo para os pais. Bom, tudo bem, você acaba levando essa ideia durante a tua infância, a tua adolescência. De repente, as coisas passam a não fazer sentido. Né? Primeiro, acredita em Deus, acreditamos em Deus. Um Deus de infinita bondade e justiça. Ele não é bom ou justo, ele é bom e justo. Se ele é pai de todos nós, somos todos irmãos, nenhum pai trataria um filho diferente do outro. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Então, por que um sofre e outro não? Por que uns com tanta dificuldade e outros não? Por que uns com tanta opulência, com tanta riqueza e outros com tanta pobreza? Como é que uns têm vários apartamentos lá no Catar, lá no Dubai da vida, e outros aqui em favela? Que pai seria esse que trataria diferente os seus filhos? Não tem razão para isso. E a gente começa a se perguntar sobre essas injustiças. Primeiro, continuamos acreditando em Deus? Sim, Deus é nosso Pai. Jesus é nosso irmão. Ele esteve aqui há mais de 2000 anos, dando um exemplo maravilhoso para todos nós de como chegar até o Pai. E deixou claro que todos nós estamos num processo de evolução moral. Fomos simples, fomos ignorantes, fomos violentos, e agora estamos numa fase melhor do que fomos alguns séculos atrás, e temos perspectivas de nos melhorarmos à medida que formos evoluindo. Então você começa a concluir que a melhor fase da vida que nós nos encontramos, a melhor das nossas encarnações, é essa que nós estamos vivendo agora. Por quê? Se estamos nesse momento, porque nós estamos aqui para resgatar ou para nos melhorarmos. Resgatar o quê? A gente fala de provas e expiações. Então, a doutrina explica para a gente que nós estamos expiando
para experimentar alguma coisa que fizemos para o nosso próximo em vidas passadas. Nós temos que passar pelos mesmos sofrimentos que causamos a outrem. Senão, que sentido? Onde está essa justiça? E a prova? Por que prova? A prova é quando nós nos desafiamos a enfrentar situações que nós não estamos devendo, mas nós queremos provar para nós mesmos que nós estamos aptos a suportar situações ligadas a esse desafio que nós nos propusemos. Quando estamos lá no plano espiritual, antes de encarnarmos, a gente faz um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento, a gente é auxiliado, é orientado pelos espíritos amigos que estão lá para nos ajudar. Às vezes, o espírito quer colocar provas muito mais difíceis do que ele vai suportar, e às vezes não quer suportar provas que ele teria condições de passar. Então, nós somos orientados, nós somos ajudados na avaliação dessas provas. E muitos espíritos dizem, não faça isso agora, vamos dividir isso em algumas etapas para que você consiga superar essa dificuldade em algumas encarnações. Numa só você não vai conseguir, você vai complicar a sua vida. Então, nós temos essa orientação. Isso leva a gente a crer, a acreditar que nós estamos realmente na melhor etapa da nossa vida e que se nós estamos sofrendo, nós sabíamos que íamos passar por isso. Ninguém assume uma situação ou um risco maior do que teria condições de suportar. A doutrina nos explica muito isso. Estamos todos numa caminhada, considerando o amor ao Pai, o amor a Deus, e que somos todos irmãos, então estamos todos juntos no mesmo barco. Nós temos que caminhar junto. Aí nós vemos a questão do ensinamento de Jesus. Praticai a caridade. Fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse para você. Pratique o perdão. Ame o seu próximo. Perdoe. Não é fácil, né, gente? A gente que está aqui falando é muito fácil, mas depois você fecha os olhos e começa a pensar, poxa, eu pisei na bola semana passada. Todos nós fazemos isso aqui. Mas não devemos carregar a culpa, porque nós estamos em processo de evolução. Nós estamos em processo de melhoramento. O que nós temos que fazer é tentarmos ser melhores a cada dia para modificar o nosso futuro. Para quando chegarmos no final e estivermos lá no plano espiritual, a gente poder olhar para trás e saber, poxa, eu cumpri aquilo que eu me propus a fazer. E andar um degrauzinho a mais na evolução que leva ao Pai. A gente trabalha numa casa espírita com orientações espirituais. E é triste a gente perceber que irmãozinhos, quando estão no plano espiritual em sofrimento, e são trazidos, graças à bondade divina, graças a orações de pai, de mãe, de parentes, de amigos, conseguem chegar até essa casa, o arrependimento que tem de ações não cumpridas e de atos que complicaram a sua vida. Então, nós temos irmãos que chegam aqui que simplesmente se recusam a aceitar essa nova realidade. Quando ele percebe que continua vivo, não tem mais aquele corpo, e é exatamente a mesma pessoa, aí é o choro, é o desespero, é o desgaste, é o arrependimento. Então, não podemos esperar essa situação para que a nossa ficha caia. Vamos sempre ter consciência de que nós estamos num corpo físico temporariamente. Poderemos voltar para cá quantas vezes forem necessárias. Eu não diria para cá, nesse planeta, porque nós estamos numa fase de transição. Muitos de nós, eu acredito que todos nós, vamos estar partindo para um mundo de regeneração, que é um estágio, um degrau mais avançado do que esse que nós estamos, onde o mal vai estar praticamente equivalente ao bem, um pouco melhor do que nós estamos aqui. Então, nós temos como objetivo isso aí. E depois desse mundo de regeneração, nós temos os mundos celestes ainda, depois os divinos ainda. Então, nós temos um estágio, um percurso muito longo para nós estarmos seguindo aí, para ficarmos estacionados e pensando nas picuinhas da vida, reclamando da vida que nós temos.
Entendamos sempre que a fixação na materialidade dessa vida aqui vai nos prender cada vez mais. Nós temos filósofos aí, como Nietzsche, né, que falava que a morte acaba, não tem mais nada. Isso leva as pessoas a aproveitar a vida o máximo que tem, porque sabe que morreu, acabou. Mas não se questiona com relação à origem dela, né? Porque um tem e outros não. Então, ser espírita é difícil. É difícil porque nós temos como obrigação nossa, de cada um, divulgar esses ensinamentos que nós temos, para que todos os nossos irmãos tenham a oportunidade de saberem que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, que nós estamos numa fase de transição, que quando estamos lá, esse período de 70 a 100 anos que nós vivemos aqui, é um piscar de olhos. Temos que entender que muito que nós chamamos de desgraça, de miséria da nossa vida, tem uma razão de ser. Quase a totalidade dela, nós demos essas causas aí. A gente pinta muitas vezes de bonzinho, né? Eu não faço mal para ninguém, eu sou bom. Eu sou palestrante lá no Ismênia, eu não devo nada para ninguém. Isso é lorota, tá? Cada um de nós sabe o que faz, sabe o que pensa nos seus momentos que está sozinho. Vocês já pensaram se nós não tivéssemos o dom do esquecimento quando chegamos nesse mundo aqui? Imagina uma casa com um pai, uma mãe, dois irmãos, sabendo que um matou o outro em vidas passadas. O que estaria acontecendo aqui? Não haveria progresso nenhum. Aliás, as pessoas nem se suportariam, né? Então, é uma dádiva, é um dom maravilhoso que Deus dá para cada um de nós, que é o esquecimento, para que nós possamos nos colocar à prova e vencermos as nossas dificuldades. Todo mundo tem dificuldade? Tem, todo mundo tem dificuldade. Eu acho que não há ninguém aqui nessa sala que pode dizer, não, eu não tenho problema. Ou, na minha família, ninguém tem problema. Todos nós temos problemas. Todos nós estamos na mesma caminhada e estamos aqui num aprendizado. Preparar-nos para quando chegarmos para o lado de lá, não nos decepcionarmos. Então, a mãe do Chico, quando ela faleceu em 1915, ela levou 32 dias para descobrir que havia desencarnado. Ela conta isso num livro chamado Cartas de uma Morta. E ela só percebeu que desconfiou que havia morrido quando ela vai para casa e vê com os filhos cobrindo ela de flores no caixão. Fala, pô, acho que eu morri. Acho, né? Mas a certeza mesmo só veio alguns dias depois, quando eles tinham mania de fazer orações, né? Ela era uma família muito religiosa, e ela sempre reunia a família, todos os filhos, né? Os 9, para fazer oração. E um dia ela consegue voltar, através do mentor dela, para visitar os filhos, e ela vê que eles estavam fazendo orações, estavam reunidos como ela havia ensinado todos eles a fazer. E aí ela percebe que eles estavam fazendo oração em função da alma dela. Aí não teve dúvida, pô, então eu morri. E ela conta que nesse momento, vejam, isso foi ela morreu 29 de setembro de 2015, foi 2 de novembro, alguma coisa assim, ela fala. Todo esse tempo, e agora que descobriu-se, né, abriu-se as cortinas, e eu posso realmente pensar melhor, seguir a minha jornada. Não foi uma decepção, na verdade foi um alívio para ela descobrir que realmente a situação dela era outra. Outro caso interessante que nós temos é do irmão Jacó, né, que em vida chamava-se Frederico Figner, nasceu na Tchecoslováquia e com 16 anos saiu de lá para tentar uma vida melhor, né? A família muita dificuldade, passou para os Estados Unidos, chegou no Brasil, fez muito dinheiro aqui, aquela adolescente com empreendedorismo, né? Ele vai se desenvolvendo muito, vai ganhando muito dinheiro, ele casa, monta uma loja de disco, ele funda a fábrica Odeon, ele cede terreno para a casa dos artistas, e na loja que ele tinha, começa a chegar uma pessoa lá, começa a falar sobre a doutrina espírita, e ele desconversava aquilo.
E uma das vezes eles colocam em choque, ele coloca em dúvida, ele coloca... Tudo bem, se isso acontece mesmo, vamos ver se é verdade. E chega uma determinada pessoa na loja dele, com uma situação muito difícil, e ele fala para essa pessoa, volta daqui a 8 dias. Eu quero ver se você melhora, me deu uma certa quantidade para ele, ele volta daí 8 dias, e a pessoa estava numa felicidade assim, absurda, dizendo que tinha conseguido tudo. Por quê? Antes de dar o dinheiro para ele foi para um quarto e falou assim, Jesus, se és como dizes, né, ajuda essa pessoa aqui a se encontrar, né, para que eu possa realmente saber que realmente você existe. E aconteceu isso. Ele levou aquele choque. Falou, vamos tentar de novo. E começou a fazer isso com outras pessoas que apareciam lá na loja dele. Só que ele parou de pedir para Jesus. Ele passou para pedir para Maria de Nazaré. E todas as vezes que ele pedia, as coisas se realizavam. Ele não teve mais dúvida, né? Se converteu à doutrina, passou a divulgar a doutrina, né? A incentivar, fez doação para o Chico não aceitou, porque o Chico tinha aquela coisa, não quero dinheiro nenhum, manda para a federação. Mas no íntimo dele, é o que eu estou tentando falar para vocês, ele achava o seguinte, pelo trabalho dele, na divulgação da doutrina, na caridade, no amor ao próximo, ele ia ter um foguete quando ele desencarnasse lá para cima. Ele até chamou o pessoal lá, ele era secretário da Federação Espírita Brasileira. Ele chamou o pessoal e disse o seguinte, olha, assim que eu desencarnar, eu vou mandar mensagem para vocês avisando como é que as coisas estão lá. E aconteceu, né? Ele desencarnou. Antes disso, teve alguns episódios interessantes, né? Porque a filha dele, a filha mais velha, tinha desencarnado bem antes dele. E ele escutou, na época, um noticiário muito grande de que havia uma pessoa no norte do país que fazia materializações, trabalhava com isso. Ele pega a família, vai para lá, e ele e a esposa conseguem realmente ver a materialização da filha. Isso é relatado no livro Voltei, dele. Quando acontece isso, ele vê, a filha é materializada, eles acabam conversando, volta, não é divulgado isso no livro dele. Tem um livro, eu não lembro o nome agora, que fala, tem um dos capítulos que fala sobre como é que foi esse encontro, que é narrado pela esposa do Jacó, Frederico Figner. Bom, ele volta e começa essa divulgação da doutrina e promete fazer essa comunicação direta assim que chegasse lá. E o que aconteceu? Assim que ele chega lá, ele viu que as coisas não eram, vamos dizer aqui, o buraco era mais embaixo, né? As coisas não eram tão simples como ele falava. Primeiro teve toda aquela perturbação, ele teve dificuldades para se encontrar, mas quem que ele vê lá? A filha dele que veio junto com o Bezerra de Menezes para recebê-lo lá. Ele fica encantado quando vê, mas não conseguia se levantar, não conseguia falar, não conseguia se movimentar, não conseguia se expressar. Ele estava extremamente aborrecido com isso, porque ele via tanto a filha, quanto o Bezerra, quanto o Bittencourt, com luzes, né, em volta dele. E ele não. Bom, mas se ele tinha trabalhado tanto, né, a filha orienta ele que ele tem que ter paciência, que as coisas vão mudar, mas ele tinha que aguardar, se acalmar, fazer preces. Um determinado momento eles levam ele para o mar, para sentir, né, o ar marinho, que era muito bom. Ele se energiza novamente. Aí pede, né, para voltar a trabalhar. Não, ainda não é o momento. Todos os amigos espirituais dele que estavam lá, inclusive a filha, pediam para ele ter paciência. Bom, passa um período, né? Ele leva um tempo também para saber da situação dele, realmente, como é que era, o sofrimento dele. Ele tinha um pouco de inveja de saber que as pessoas que estavam lá, que segundo a percepção dele, não tinham trabalhado tanto em função da doutrina quanto ele tinha trabalhado, né? Ele tinha feito muitas doações. Que negócio é esse? Que diferença é essa? Mas o interessante, que eu quero chegar ao seguinte, ele começa então a participar de grupo de trabalhos junto com os amigos espirituais, com a filha, com o Bezerra, com o Bittencourt e com outros, vários outros aí, famosos. Aí o que acontece? Nesse estudo que ele começou a fazer para poder trabalhar para a doutrina e se melhorar,
para ele começar a sentir uma pessoa normal novamente, ele começou a fazer trabalho de esclarecimento. Ele foi levado para alguns locais, acho que do Rio de Janeiro, e ele via lá nos bares irmãozinhos perdidos, né, obsediados. Um momento. E esses irmãos, que ele conseguia ver agora junto com os outros, né? Então ele chegava num bar, por exemplo, via um cara tomando uma cachaçinha e dois espíritos vampirizando aquela pessoa lá. Ele achava aquilo um absurdo. Numa das vezes, ele foi conversar para orientar os dois, tanto o encarnado quanto o desencarnado. E ele escutou do desencarnado uma coisa parecida com isso. Você falava, eu conheço você, você falava, mas não cumpriu o que você falava. É como eu estou aqui falando com vocês sobre o ensinamento da doutrina e lá fora ser um bandido, né? E ele começou a escutar isso com frequência. E começa a analisar e ver que realmente aquilo que ele achava que estava fazendo certo não estava fazendo certo. Havia uma ilusão. Por quê? Porque tinha condições de fazer. E isso começou a ser uma constante nele, de irmãozinhos que ele tentava ajudar, jogavam na cara dele que ele era pior do que eles aí. Bom, isso passou um tempo, né? E até que ele foi se melhorando e começou a fazer um trabalho muito bom lá no plano espiritual, no sentido de orientação e de apoio. É muito interessante isso, quando ele conta que no enterro dele, ele estava vendo, né, o pessoal chegar para fazer o féretro, o velório, aquela coisa toda. E o que mais me incomodou é as pessoas que ele escutava discutindo o gasto que tinham tido com o velório dele lá. E ele fala que aquilo é como se fosse alguém atirando flecha no peito dele, e tanta dor que ele sentia. Essas duas histórias dá para a gente ver que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente acha que nós somos, que nós conhecemos, que nós podemos fazer com relação ao conhecimento da doutrina que nós temos. Cada um de nós sabe o que pode fazer, sabe o que faz de errado e como chegar na frente. Hoje, coincidentemente, aqui no prato de sopa, tem um senhor, ele tem um defeito na mão muito feio, né? Eu fui conversar com ele. Eu perguntei, isso aí é de nascença ou você foi algum acidente? Ele falou, foi de nascença. Porque quando eu nasci, eu estava com a posição errada, e um médico, e foi em 1960, alguma coisa assim, ele falou, puxou pelo braço dele, que praticamente arrancou a mão do bebê, e a família não procurou ajuda, né? E ele foi crescendo com aquilo, depois de velho, ele falou tentar. Propôs para ele uma correção, ele não aceitou porque o braço teria que ficar reto, ele preferia ficar com o braço assim, que pelo menos ele tinha movimentação. Mas o que eu quero contar é que ele fala que... Ele falou, olhando para mim, muita seriedade, eu tenho ódio do meu pai. Provavelmente que o pai era muito ruim, ele fala que o pai está vivo até hoje, é muito ruim. O pai tem um gênio assim, terrível. E ele falava, como se, sabe... um sentimento muito ruim com relação ao pai. Aí eu comecei a conversar com ele e falar para ele, não, tira esse pensamento, né? Em vez de você pensar esse tipo de coisa do teu pai, passa a emitir vibrações boas. Perdoe teu pai, independente do que ele tinha feito, e faça oração para ele. Peça para que Jesus e Deus o abençoe. O primeiro impacto dele foi um susto muito grande. Porque acho que foi a primeira vez que alguém falar para ele rezar para um inimigo, né? E nós temos aí como uns parâmetros, uns ditames da doutrina, perdoe os seus inimigos. E eu falei para ele pensar positivamente com relação ao pai. Ele levou um choque muito grande. Ele tentou até desconversar, mas ficou ali. Nós começamos a conversar e falei para ele, mude essa tua vibração. Pare, você vai parar de sofrer. E deixa que a justiça divina. Falou, mas que justiça é essa, né? Que, veja, uma pessoa num prato de sopa, reclamando que o pai era muito ruim, que o pai abandonou, que o pai não cuidou, com ódio do pai, e falando que justiça é essa. É o que eu comecei a falar com vocês aqui. Acreditamos em Deus? Deus é justo e bom? Por que certas coisas acontecem aqui? Aí quando eu disse a ele que cada um de nós vai responder pelos seus atos, independentes
do que fez, vai responder. Se fez coisa boa, vai receber coisas boas. Se fez coisas ruins, ele tem que passar por aquilo que causou. Que justiça seria essa se cada um fizesse o que fizesse? Ok. Chegou no final, cada um para o seu lado. Não tem porquê. Por que então que eu vou me preocupar com isso? Vou gastar tudo que eu tenho aí? Não faz sentido. Então veja, ser espírita é uma responsabilidade muito grande. Porque nós temos que ter dentro de nós a certeza de que todos nós estamos juntos numa caminhada. Todos temos defeitos, todos temos problemas, mas estamos no melhor momento de nossas vidas e todos estamos caminhando juntos. Nós temos que nos ajudar mutuamente. O mais difícil, quando a gente fala para alguém que está com um sentimento muito ruim no coração, é pedir que ela faça oração para a pessoa com quem ela está com problema. Como esse caso aí. Eu acho que no final, acho que eu plantei uma sementinha. Porque ele deu um sorriso, né? Abaixou a cabeça e foi sentar. Mas são essas oportunidades que a vida coloca na nossa frente e que nós temos que divulgar. Esse amor de Jesus, esse amor do Pai, essa compreensão de que nós estamos de passagem, que isso aqui não significa nada. E temos que fazer dessa passagem uma forma de termos um ingresso para o plano espiritual mais rápido, para que nós sejamos lá melhor do que quando aqui chegamos. E vamos sempre ter o esquecimento. Quando viemos para cá, não vamos lembrar o que fizemos em vidas passadas para provar que nós somos realmente, que nós melhoramos. Isso é o que cabe a cada um de nós. Ser espírita não é fácil. Ser espírita é divulgar o amor de Cristo. É praticar a caridade. É perdoar. É abraçar o seu familiar com problema. É entender que você está numa família que te traz dificuldades. Existe uma razão para aquilo. Não se bandeie para o lado ruim. Segure as pontas onde você está e tente melhorar e trazer as pessoas até você. Essa é a função de cada um de nós. Isso é os ensinamentos que nós tivemos aí com a terceira revelação, que é o Consolador, que é a doutrina espírita, né? Nós tivemos lá Moisés, Jesus e a doutrina que veio esclarecer os ensinamentos, mais ainda que Jesus falava por parábola. Hoje nós temos muito claro isso. Com todos os ensinamentos, com o que a gente vê diariamente, a nossa compreensão é muito maior. Então, vamos nos ater aos ensinamentos. Vamos nos ater ao nosso comportamento, à nossa compreensão, à nossa dádiva de amor, ao abraço, ao carinho, ao perdão principalmente. Ser espírita não é fácil. Cabe a cada um de nós ter a compreensão e melhorar o futuro de cada um. Melhorando o futuro do seu irmão, melhora o futuro do seu irmão. Tá bom, gente? Que Jesus nos abençoe. Fiquemos em paz para nos preparar para o passe. E eu vou pedir que vocês, juntos comigo, vamos orar a oração que Jesus nos passou para que a gente consiga manter essa luz, essa paz, que nós possamos receber o passe e levar essa paz, essa luz para nossas casas. E pensar no que a gente escutou aqui. E termos força nos momentos de dificuldade, e levarmos o pensamento a Deus, a Jesus, e orarmos, pedindo força. Essa força sempre vem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado.